Fala, turma, mais uma aula então aí de robótica, né? Vamos falar hoje sobre atendimento médico. Bem, pessoal, hoje nós ouvimos falar todo dia sobre medicina, né? Até porque nós estamos aí, né, com uma epidemia, né, uma pandemia, né? Que elas são diferentes, pandemia quando é o mundo inteiro. E só que nós estamos esquecendo que existem outras doenças, entendeu? Então, por exemplo, nós devemos estar sempre indo ao médico, né, fazendo check-ups, exames, e para você poder dar continuidade numa vida saudável, né? Então, você, por exemplo, não pode comer coisas gordurosas por tanto tempo. Então, com certeza algo vai acontecer. Ou ficar comendo coisas muito doces, ou só engordar e não fazer atividade física. Então, a importância do médico na nossa vida, ela tem, se eu fosse classificar, seria nível 10, né, o maior que existe. Bem, eu coloquei aqui então alguns slides para a gente poder estar falando um pouquinho mais. Bem, na nossa atividade de hoje, né, alguns pacientes não se sentiram bem ao longo do dia e precisaram ficar internados para observação e medicação ao longo do período. Vamos ver como a doutora Isa o realizará em suas tarefas. Então, a doutora Isa é do nosso joguinho, né, para você codificar, e aí você vai fazer a doutora Isa medir temperaturas, coletar dados, dar medicamento, entendeu? A aula de hoje ela é importante porque ela vai ensinar vocês a criar e definir variável. Lembre-se que a aula passada era pensamento computacional e nós é que devemos dar as diretrizes para o computador. Lembra, o computador ele faz aquilo que nós mandamos. Só que se você não coloca no código alguma coisa, ele não vai saber. Então, se eu mostrar, por exemplo, um celular para o computador, ele não vai saber que é um celular. Você tem que colocar lá a variável celular, reconhecer celular, dar um banco de dados para ele com fotografias e uma inteligência artificial que faça um reconhecimento que seria um celular. Então, o computador, você cria as variáveis, se você ensina ele a entender o que são essas variáveis, tá? Lembre-se, o computador ele pensa de forma lógica, é pura matemática. Então, quando precisamos manipular um valor dentro de um ambiente de programação, nós utilizamos o que chamamos de variáveis, tá? Uma variável pode ser utilizada para armazenar e repassar diversos tipos de informações, sejam eles textos, números e condições, como verdadeiro ou falso. O computador, turma, ele só entende uma linguagem binária. O que é isso, uma linguagem binária? É uma linguagem que contém zeros e uns. Então, tudo que você colocar no computador, se for um texto, vai ser um conjunto de zeros e uns, mas que ele vai entender que aquele conjunto de 0 e 1 vai dar o quê? Um caractere, um texto. Entendeu? Da mesma forma que se o programador colocar variável numérica, então na hora que você fez, o computador te faz uma pergunta, qual a sua idade? Vamos supor que você está numa página e que te pergunta a idade. Você vai escrever 46. Só que o computador vai saber o que é isso, porque você já colocou para ele que a variável que ele vai receber é uma variável numérica. Ou ainda você pode dar a possibilidade de alguém escrever 46. Ou seja, ele também reconhece uma variável de texto. Então, o computador ele já tem algumas coisas na programação dele e que nós, usuários, entendeu? Só simplesmente fazemos a interação com ele de uma forma que ele já sabe o que nós vamos colocar. Então, você não consegue fazer nada que não esteja na programação do computador. Então, no caso de hoje, nós vamos criar aí uma variável para fazer a doutora Isa coletar e medir as temperaturas dos pacientes, ok? E o computador só vai interpretar como verdadeiro ou falso. Se o computador não conhecer a variável, ele não executa a função desejada, tá? É o que eu falei. Ele não vai saber o que você quer. Não adianta que você... Ainda não existe computador que você fala, computador, eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida. Ele não... Primeiro que nem vai ouvir, né? Ele não é uma pessoa para te dar uma opinião. Mas se você dita um texto, isso ele consegue. Então, por exemplo, computador, eu queria saber o que vai ser da minha vida. Ele vai codificar o som e colocar em palavras, certo? Então, o computador isso já existe. Mas
E quem é que vai te responder uma pergunta dessa? Aí é um robô, entendeu? Que já tem um monte de programação nele. Então, no nosso AstroCoder, codificar significa darmos as instruções certas para a máquina fazer as atividades. Porém, devemos colocar as condições lógicas. O que seria uma condição lógica? Para vocês entenderem. Se eu chegar para vocês, alunos, e falar assim, olha, se vocês fizerem um código muito bom, vocês vão poder escolher entre um curso de programação ou um curso para fazer videogames. Ou seja, eu coloquei o OU. O OU é uma parte da lógica matemática. O que quer dizer? Eu tenho que te dar alguma coisa. Eu não posso deixar de te dar. Só que ou eu te dou um, ou eu te dou o outro, eu ainda posso te dar os dois. Agora, vamos supor que eu chegue e fale assim para vocês. Olha, turma, se vocês fizerem uma codificação muito boa, tá valendo um prêmio aí, tá? Na verdade, tá valendo 2 prêmios. Eu vou te dar um curso de programação e um curso de programação em games. Nesse caso, o computador, quando a gente coloca uma variável, né, uma condição lógica, e o computador só entende uma coisa, que eu vou ter que dar as duas coisas. Eu não posso dar só uma e não dar a outra. Quando eu falo e, é os dois. Então o computador, quando você coloca o ou, ele sabe que ele tem que fazer uma tarefa ou outra, ou as duas. Agora, se você colocar uma programação para o computador com o conectivo e, ele sabe que tem que fazer as duas coisas. Então, colocar as instruções certas é colocar a lógica matemática para o computador fazer de acordo com o que você deseja. E sabe o porquê? Porque o computador funciona com matemática. E matemática não é só números, turma. Não é só continhas. Ele também são frases. São pensamentos lógicos, tá? E sobre a nossa atividade, né? Existe um motivo muito bom para falar sobre atendimento médico. Porque muitas pessoas no Brasil não têm costume de ir ao médico. Então, ir ao médico em uma rotina adequada é importante. Mas boa parte do cuidado com a nossa saúde começa em casa, com a higiene, a alimentação, o sono e a prática de exercício físico. Então, se você não faz algum desses, por favor, comece a fazer. É extremamente importante. E essas aqui são algumas perguntinhas, né? Coisa pessoal, né? Com que frequência você realiza consultas? Em sua opinião, qual a importância de um acompanhamento médico regular? Quais medidas podemos tomar para ter uma vida saudável? Então, essas 3 perguntinhas são a atividade de interação aqui na nossa aula para vocês me mandarem lá no e-mail. Isso são respostas pessoais, tá? Não se preocupem em dar uma resposta complexa. São as suas palavras, é o seu ponto de vista sobre esse tema, atendimento médico, ok? Bem, agora nós vamos na nossa atividade de fato. Essa aqui é a fase 1, vocês estão vendo aí. Tem aqui a médica, a Isa, né? Então tem o paciente aqui, outro aqui. Nós temos aqui o remédio e aqui temos também um freezerzinho, né? Onde se coloca algumas vacinas. Aqui onde coloca termômetro. E tem outros remédios aqui. Utilize a função pegar objeto para coletar cada um dos remédios em suas posições, porque a primeira missão alguns dos medicamentos utilizados pela doutora Isa estão em lugares diferentes dentro do seu consultório. Vamos guiá-la para coletar os remédios. Então, turma, vocês já conhecem as funções aqui de ir para a direita, esquerda, subir, descer. E aqui vai aparecer o coletar, entendeu? Então, aqui ainda não tem nada de diferente. Vocês já conhecem as funções. O nível 1 é extremamente simples. Então, é só vocês fazerem o que vocês já sabem, né? Agora a doutora Isa precisa verificar a temperatura dos pacientes. Colete os 3 termômetros no armário e distribua entre os pacientes. Então você vai lá, utiliza o ciclo de repetição para coletar os 3 objetos. E a função soltar objeto para distribuí-los em cada um dos pacientes. Lembre-se de respeitar a ordem para a distribuição dos termômetros. Então, olha só, vocês também sabem esse tipo de programação, ok? De pegar, soltar, né? Coletar, soltar. Então tá aqui os pacientes, vocês vão pegar os termômetros e vão levar até os pacientes. Até aí também uma programação bem simples de vocês fazerem. Agora, olha só, tudo isso aqui tem no AstroCoder de vocês, tá? Só estou colocando para a gente poder interagir aqui na aula. Atribua as variáveis de nome
termômetro 1, termômetro 2 e termômetro 3. Elas devem iniciar com o valor 0 e receber posteriormente o valor inteiro de cada uma das temperaturas. Ele já está falando tudo o que você vai ter que fazer. Então você percebe que aqui está criar variáveis. Então você vai criar as variáveis com os seguintes nomes que ele colocou aqui. Termômetro 1, termômetro 2 e termômetro 3. E colocando os valores 0. Como ele falou, deve iniciar com o valor 0. E em um código posterior a esse de criar variáveis, vocês vão colocar o valor das temperaturas que ela vai medir. Entendeu? Então no primeiro momento você vai pegar o termômetro, colocar no paciente e depois de um tempo medir a leitura do termômetro. Então tá aqui, ó. No livro anterior os pacientes receberam os termômetros. Agora a doutora Isa deve coletar cada um desses termômetros. Sempre que um termômetro for coletado, deveremos informar a temperatura em números inteiros. O que é isso aí, números inteiros, turma? Ele deu exemplo, 36, 40, ou seja, tá aí. É que o computador, a variável inteira para ele é número, entendeu? E a variável real, quando a gente fala variável real, é número quebrado. Tá? Então, assim, toda vez que você falar número inteiro, ele vai entender que é um número que não tem valores decimais, tá bom? Então, turma, vamos ao desafio, né? Eu vou mostrar um pouco da tela do nível 3, que seria o mais difícil. Então, tá aqui, ó. Nós temos, então, a doutora Isa, os pacientes, tá? Nesse caso aqui já foi coletado o termômetro, tudo, né? Então, essa parte aqui, a gente vai ter que atribuir variáveis. Então tá aqui, ó, o comando criar variáveis. Entendeu? Quando a gente pegar esse comando criar variáveis, então, e ele já falou até qual variável que ele quer que nós criemos, entendeu? Ele quer qual? A variável termômetro, né? Então, na hora que que você colocar lá, criar variáveis, vai aparecer termômetro. Vamos colocar o play aqui para vocês verem. Vamos iniciar. Pronto. Criar variáveis. Então, vamos ver, vamos arrastar para cá. Olha lá. Ele coloca nome da variável. Então, ele já falou o que você tem que fazer. Então, você vai colocar lá. Termômetro 1. Entendeu? Não coloquem os símbolos, tá? Acentuação. Então, você vai colocar lá. Termômetro 1. Reparem que já foi criado aqui, ó, definir termômetro 1 para alterar termômetro 1. Então você vai colocar termômetro 1, termômetro 2, ó lá, criar variáveis, entendeu? De novo, ó, criar variável, termômetro 2. Pode ver que apareceu aqui, ó, termômetro 1, termômetro 2. Vai também criar, lógico, um termômetro 3 que ele pediu, né? Ó, tá aqui, ó, termômetro 3. Aí nós sabemos que esse termômetro, ele começa, né, o termômetro, vamos lá, termômetro 1. Na hora que a gente criou esse termômetro 1, ele começa com quanto, turma? Com 0. Então, por exemplo, aqui você vem aqui e coloca o 0, nessa parte aqui dentro. Entendeu? Lá, 0. Então, criar variáveis mais uma. Então, vamos lá, criar variável. Termômetro 3. Então, foi criado as 3 variáveis. Então, presta muita atenção. Você vai criar as variáveis, tá? Você vai definir a variável. Então, por exemplo, a variável termômetro 1. Então, vamos lá. Texto numérico. Termômetro 1. No termômetro 1, assim que você cria, você já tem que mudar isso aqui para 0, tá? É o seu início lá. Tá bom? Ó, termômetro 1, 2, entendeu? 3, então você está alterando. Tudo bem? Então olha só. Você vai colocar os termômetros 1, 2 e 3. Deixa eu tirar essa daí. Termômetros 1, 2 e 3, tá? Criar variáveis. Vai colocar tudo para 0 no início, que é o que ele fala aqui. Depois você vai, né, fazer a doutora Isa, ir até lá o paciente, que você já sabe, usa as repetições para não ficar colocando movendo para a esquerda, movendo para a esquerda. Use as repetições, peguem o objeto, que seria o termômetro. Aí tá lá, aí você defina o termômetro 1 para, né, 36. Ele vai te pedir isso aí novamente.
Aí você vai colocar o termômetro 1 para 36. Entendeu? Aí você vai sair desse paciente, movendo aqui para a direita, descendo, indo aqui até esse outro paciente. Aí você vai coletar o objeto, vai definir o termômetro 2, né, para 40. Aí vem aqui de novo, coletar o objeto, definir termômetro 3. Bem, o que acontece então? Na hora que você pegar e criar essas variáveis e colocar exatamente o que está aqui, na verdade, você vai terminar a sua missão. Porque olha lá, no nível anterior, né, ele já colocou na verdade. Ó, atribua as variáveis do nome termômetro 1, termômetro 2, termômetro 3, certo? Exatamente o que eu falei. Deve iniciar com o valor 0 e receber posteriormente o valor inteiro de cada uma das temperaturas. Ok, turminha? Então, olha só. Eu só dei a ideia inicial, entendeu? Mas agora, olha lá, no nível anterior, aí ele volta, né? Deve coletar cada um. Sempre que o termômetro foi coletado, devemos informar a temperatura em números inteiros. Ao coletar os 3 termômetros, deverá ser exibido, olha lá, o valor de cada paciente em cada termômetro está com febre. Se a temperatura for maior ou igual a 36, paciente... Aí você também vai escrever isso, viu? Então, quando você definir, na hora de você fazer a leitura, a impressão, porque ele vai imprimir isso daqui, tá? Vai aparecer uma variável impressão aqui também, que nós vamos criar. E aí você vai colocar, paciente não está... né? Ou seja, dependendo da leitura, você vai fazer se ele está com febre ou não está com febre. Ok, turma? Então, dê uma lida neste AstroCode. Lá tem todas as definições, tá bom? E aí vocês vão conseguir, então, primeiro, novamente eu falo, quando você criou a variável, você vai criar a variável termômetro, tudo bem? Depois de criar a variável termômetro, você vai colocar as temperaturas. Você já viu que tem lugar para colocar a temperatura. E depois, para você fazer essa leitura, você vai mandar ele imprimir, né? Então ele vai ver lá, se você colocou que ele está com 36 o paciente, aí você pode brincar com a programação. Você pode colocar que ele está com 36, que seria uma temperatura normal, pode colocar que ele está com 45. Vocês vão ver que quando vocês mudarem aqui, ele vai mudar na programação. Ele vai ver que se tiver maior do que 36, ele já vai colocar, o paciente está com febre. Se tiver menor em 36 ainda, ele for paciente não está com febre. Ok? Então, fiquem com Deus. Fiquem atentos aí nessa programação, tá bom? Qualquer dúvida, estou lá no e-mail para vocês mandarem para mim. Vocês têm aí sempre prazo de uma aula para outra, ou seja, façam com calma, leiam com calma, porque vocês estão aprendendo a codificar. Não há necessidade de me mandar a lição assim que ter a aula no mesmo dia. Façam com calma, leiam com calma. Vocês têm 3 fases aí, você tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Então, façam as 3, mas no decorrer da semana, de uma aula para outra. Então, se vocês têm uma aula na segunda, me entrega na sexta. Tem uma aula vamos supor, aqui não tem aula na terça, mas se tivesse, entrega na sexta. Não há necessidade de ser um dia depois, tá bom? Então, fiquem com Deus. Programação aí do atendimento médico. E não esqueçam de responder as 3 perguntinhas lá, que é uma resposta pessoal, ok? Tchau, turminha.